Gente, dando continuidade agora na parte final realmente do módulo 8 de investimentos, a gente viu bastante coisa, é um módulo que eu adoro, é um módulo que eu acho incrível. E se você chegou até aqui, agora a gente começa a colocar uns exemplos práticos. Se você chegou até aqui por algum motivo, você ainda tem algumas dúvidas, questionamentos, volta, revisa, faz com calma, faz com tranquilidade. Eu sempre ressalto que é melhor você fazer uma vez bem feito do que 70 vezes errado. Porque se você pegar uma vez e querer compreender muito o conteúdo de uma maneira muito legal, você vai fazer de uma forma muito mais bacana, eficiente o treinamento como ele se deve. Falando da parte agora de investimentos, o caso prático, eu quero ressaltar que todos os números, taxas que eu coloquei aqui, são fictícias, não são aquilo que está no país atualmente. Então é bacana que você sempre acompanhe a economia, os índices, para que a gente possa se nortear dentro do universo de investimentos. Mas aqui eu vou colocar exatamente como a gente lê os produtos dentro do mercado, para que a gente possa avaliar como saber qual é a melhor ou pior opção de investimento. E aí colocar para vocês bastante sobre como eu gosto de avaliar investimentos de uma maneira muito sequencial, mas que ao mesmo tempo a gente tem uma visão geral, tá bem? Então para isso, primeira coisa, vamos colocar um exemplo que é bem prático. O Miguel, ele busca investir R$1.000, pois daqui a um ano ele pretende fazer um curso. E devido a isso, por esse motivo, ele quer investir em algumas opções que têm uma menor volatilidade, menor risco. Após uma breve pesquisa, chegou a 4 formas de investimento, porém não sabe qual é a mais rentável. As formas de investimento, ele viu a poupança, o CDB, o título público Selic Pré e um fundo DI. Se vocês olharem entre parênteses, eu coloquei exatamente como que funciona as rentabilidades desses produtos. A poupança, como eu já falei, como a Selic está mais do que 8,5%, então a poupança ela vai ser 70% da Selic. Então eu coloquei aqui que a Selic, no período fictício que a gente está analisando, quando eu fui olhar como que estava a Selic do país, consultando, né, a taxa Selic no próprio site do Banco Central ou em várias publicações, jornais e edições online, estava apresentando 14,25. A poupança vai ter 70% de rendimento de 14,25. O CDI, quando você pega o CDB, para contratar um CDB, muitos deles vão lá, X% do CDI. E no caso o CDI, o CDB, que no caso o Miguel acabou pesquisando, está dando 80% do DI, 80% do CDI. A expectativa do CDI está aqui 14,5%. E por que 14,5%? Lembra que eu disse para vocês que como o CDI ele acompanha muito a oscilação da Selic, porque ele é lastreado pela Selic, então ele sempre está muito próximo. A taxa Selic e a taxa do CDI estão muito próximas. E o CDB, 80% do CDI é a rentabilidade que ele vai te dar. Ou seja, se a expectativa é de 14,5%, quer dizer que 80% de 14,5% é a rentabilidade do CDB que o Miguel pesquisou. Isso daqui, 80% do CDB, é uma rentabilidade geral muito ruim no mercado. Provavelmente, olhando essa rentabilidade, provavelmente ele deve ter pesquisado esse produto no banco tradicional dele. Porque 80% do CDI, como rentabilidade do CDB, é muito ruim. Então, provavelmente ele não deve ter pesquisado em corretoras ou em outros bancos de segunda linha, porque é bem ruim, tá? Título público Selic Pré, 14,25, porque como é Selic Pré e a Selic 14,25 foi a que a gente pesquisou nesse modelo fictício, que a gente está pesquisando, nesse modelo que a gente utilizou alguns dados que estão próximos, mas não são necessariamente os dados da economia, 14,25. Não tem desconto nenhum, então a taxa é a Selic Pré. É um produto pré-fixado, ou seja, eu já sei do momento que eu vou investir, no final do período, quanto vai ser a rentabilidade. Ele é pré-fixado na Selic, ok? Beleza. E o fundo DI, 80% do DI, ou seja, ele também vai seguir o CDI, 80%, só um adendo, gente. Selic Pré, ele está seguindo a oscilação da Selic, tá? Aqui. Então, no caso, ele está definindo que a taxa dele pré já definida é a Selic, tá bem? Não quer dizer que ele é um pré-fixado, quer dizer que ele vai oscilar conforme a Selic. Voltando no fundo DI, 80% do CDI é o quanto ele está prometendo. Então aqui a gente olhou que aqui a expectativa do DI, 14,5%. Só que como ele é um fundo de administração, ele cobra uma taxa de administração de 1,5% ao ano. Então vamos lá falar de novo. Como eu falei para vocês aqui, provavelmente olhando 80% do CDI, provavelmente é um produto que é do banco tradicional dele, porque a rentabilidade é muito ruim.
Olhando esse exemplo aqui, também dá para ver que provavelmente é um produto do banco dele. Por quê? Porque a taxa de administração de 1,5% é muito alta para um produto que ele vai seguir o CDI. É muito alto cobrar 1,5% de taxa de administração para um produto que o administrador ou gestor do fundo praticamente não vai ter trabalho. Então, muitas vezes a gente tem que ficar muito atento para saber se vale a pena pagar uma taxa de administração como essa. É como qualquer serviço. É como você, por exemplo, vai cortar o cabelo com um mega cabeleireiro ou com um cabeleireiro muito ruim. O cara vai cobrar mais caro simplesmente porque o produto dele vale a pena. Ele fez muitos cursos, estudos e é para isso. Aqui no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Não faz sentido você pagar uma taxa de administração tão alta para um produto que o cara vai pegar o seu dinheiro e aplicar num CDB como esse, por exemplo, ok? Então toma cuidado com isso. Como que agora a gente pega todos esses produtos, ele quer colocar R$1.000 por 12 meses. Como que a gente faz agora? Eu utilizo uma tabela, porque aí a gente consegue colocar tudo que a gente vai analisar, produto a produto, e aí com isso a gente consegue avaliar exatamente qual produto é melhor ou pior para ele poder alocar os R$1.000 dele. Então aqui a gente colocou R$1.000 de valor por 12 meses. E aí a gente vai consultar. Eu quero olhar quanto que é os juros que a poupança paga. Eu não descontei nada, eu quero saber os juros bruto. A poupança ela vai seguir a Selic, que lá nós olhamos nosso exemplo, 14,25. O CDB, ele está seguindo o CDI, que a gente olhou que a expectativa do CDI estava em 14,5. O Selic pré, igualzinho à poupança, vai seguir o quê? A Selic. E o fundo DI, parecido com o CDB, ele vai seguir o CDI, que a expectativa também é 14,5. E aí, vocês viram que tem aqueles percentuais? 80% do CDI, 70% da Selic, que é o caso da poupança. Então, eu vou aplicar os percentuais de desconto. Quer dizer que a poupança é 70%, o CDB dizia que ia pagar 80% daqui, o fundo DI também, e o Selic pré não tem desconto nenhum. E aí, quando a gente vai olhar realmente a taxa que a gente vai começar a olhar, depois do desconto, fica dessa forma. Basicamente, eu peguei essa taxa, descontei por isso, 70% da Selic deu 9,98 ao ano. 80% do CDI deu 11,60 ao ano. 14,25 da Selic deu 14,25 também. E 80% no caso do CDI deu 11,60. Se a gente parasse aqui para olhar os investimentos, daria para concluir alguma coisa? Não, porque a gente poderia erradamente simplesmente ir direto aqui. Só que não esquece que aqui vai ter IR, aqui vai ter IR, aqui vai ter IR. Pode ser que mesmo depois do desconto do IR, a gente continue em alguma dessas opções. Mas aqui é uma análise parcial, onde simplesmente eu olhei pela taxa de juros, só. Aí o que acontece? Ainda tem mais algumas coisas que eu tenho que considerar. Onde agora eu tenho que olhar a taxa de administração. Eu vou pagar alguém para poder colocar o dinheiro na poupança para mim? Não. Eu vou pagar alguém para poder colocar o dinheiro no CDB para mim? Não. Eu vou pagar alguém para comprar o título público para mim? Não. Eu vou pagar alguém para poder administrar o fundo para mim? Sim. Então é taxa administrativa 1,5%. Esse 1,5%, no caso de taxa administrativa do fundo, eu não vou ter que desembolsar. Você não desembolsa dinheiro, você não paga para a pessoa. Isso é apenas o quê? De toda a rentabilidade do fundo, quando o dinheiro for entregue na sua mão, vai ser entregue a rentabilidade daquele período menos o que foi cobrado de taxa de administração para poder administrar o fundo. Então, quando eu olho aqui meu juros final, tive algum desconto? Não. Tive algum desconto pela taxa de administração? Não. Aqui também não. E aqui, tive. Então aqui caiu mais a minha taxa. E aí quando a gente começou a olhar, a gente ainda de repente, se fosse fazer uma aposta, apostaria aqui porque a taxa é maior. Só que não esquece que tem o imposto de renda. Olhando a rentabilidade, se eu fosse olhar a rentabilidade sem o imposto de renda, ficaria assim meu exemplo final. Eu teria 1.099 da poupança contra 1.116 do CDB, um pouquinho mais eu rentabilizei aqui no Selic Pré, e 1.101, que ficou entre esses dois, eu rentabilizei aqui no fundo. Só que aí eu faço o desconto do IR. E o desconto do IR conforme o nosso prazo. Aqui a gente falou que a gente vai ficar com o produto por 12 meses. Quando a gente olha a nossa tabela de IR, se você quiser parar para consultar agora, a gente vai olhar que 12 meses, você vai olhar que o teu dinheiro vai ter um desconto, e esse desconto vai ser de 17,5%.
Ali, quando você olha na tabela, aqui a gente está falando de 12 meses, são 365 dias que eu estou investindo. Então, quando a gente olha, a virada da tabela de R, ela passa no 361 dias, que é exatamente quando a gente conseguiu sair de 20% e cair numa alíquota menor, ou seja, é menos desconto sobre a lucratividade. A poupança não tem IR. Então, naturalmente, a poupança, a rentabilidade final dela é essa. Só que sobre esses lucros que a gente teve aqui, que o lucro é a diferença entre esse cara contra o primeiro valor que a gente tem, a gente vai aplicar o IR. E aí vem a pergunta, no final, depois que a gente aplicar o IR, qual dessas operações de investimento vai ser a operação que vai compensar mais? Muitas pessoas, de repente, podem começar a mudar daqui para cá. E muito acontece isso na vida. Porque as pessoas, elas simplesmente, pelo fato da poupança não ter IR, elas acreditam que seja melhor. Vamos olhar. Aqui a gente pega 1.099. Aqui, a poupança por R$4 ganhou. Quase que não deu. Quase que não deu. Aqui, a poupança perdeu. E aqui, a poupança ganhou. Então a gente olha que no fim, acabou que nesse modelo, o título público ele foi o melhor. Agora pergunta, se o CDB ele pagava 80% do CDI, o fundo DI pagava 80% do CDI com uma taxa absurda administrativa, você concorda comigo que se aqui a taxa de retorno que eles te pagassem fosse um pouquinho maior, de repente você não aplicaria seu dinheiro na poupança nem no título, você aplicaria no teu CDB? Se aqui fosse 90%, você provavelmente já estaria aplicando no CDB e não no título público. Então isso é muito bacana a gente olhar. Por quê? Porque a gente tem que olhar a conjuntura toda. Esse é um modelinho muito simples. Se você quiser ter uma tabelinha dessa que avalia investimentos, lá no portal do próprio economiasemito.com.br, dentro da área de simuladores, lá a gente tem N simuladores. Desde simuladores de controle de receitas e despesas até simuladores de aposentadoria, investimentos, compra do mercado imobiliário. Então vale a pena você ir lá, baixar o simulador de investimentos, que a gente tem todo esse modelinho, para nunca mais na sua vida você investir de forma errada. Você sempre tem uma ferramenta para poder investir. Mas o mais importante é que se você olha o modelo, ele é bem simples. Os valores e o período que eu vou deixar. Qual é a taxa original? Tem algum desconto na taxa? Sim. Quanto ficou depois do desconto? Eu coloquei taxa de administração? Sim. Tem algum que tenha? Tem, esse. Então, quanto que ficou a taxa de juros final pós-administração? No final, eu aplico para poder saber, multiplicando esses dois, para saber quanto é a rentabilidade final, e no fim, sobre o lucro, eu faço o desconto do IR. Gente, é muito simples. Se vocês olharem, aqui a gente teve conta de mais, menos, vezes e dividir. Não teve nenhuma outra conta que não é aprendida no fundamental da escola. E aí as pessoas acham que o universo de investimentos é complexo. Ele é complexo para as pessoas que não tomam a decisão de estudar. Quem nunca sai da zona de conforto, tudo é complexo. Mas a partir do momento que você vê a primeira vez, continua complexo. A segunda melhora, a terceira melhora. Até que chega uma hora que você não acredita o dia que você não sabia sobre aquilo. Por isso que é tão importante evoluir, aprender mais em investimentos. Quando você pegar a mão, nessa simplicidade você vai ver quão prático e quão gostoso é. Além disso, a gente pode avaliar o seguinte, e se ao invés da viagem dele, ao invés do curso dele, ao invés de qualquer objetivo dele, ao invés de 12 meses, fosse 24 meses. A análise é a mesma, não muda nada. Só vai mudar o prazo, que é 24. E se eu estou falando que esse dinheiro ele não vai mais ser aplicado por um ano, ele vai ser aplicado por 24 meses. Então, naturalmente, a rentabilidade dele vai ser maior. Todos os outros indicadores, se vocês olharem, é o mesmo, só mudei o prazo. E quando eu aplico esse dinheiro com o novo prazo, mantendo a rentabilidade, o meu rendimento vai crescer, porque eu estou deixando meu dinheiro render mais um pouquinho. Eu tenho IR? Tenho, só que por eu ter passado do período de 720 dias, por ter completado 2 anos, a minha alíquota vai cair? Sim, olha na tabelinha, 15, 15, 15. Quer dizer que eu tenho menos desconto sobre o meu lucro, que aí eu faço a diferença entre esse cara, e o que sobrar é o lucro, eu abato o IR sobre o lucro. No final, a minha rentabilidade final, quem será que ganhou? Será que algum desses ganhou? Vamos ver. 1.209, 1.208. Lembra que no exemplo anterior, a poupança estava ganhando por R$4? Agora já é por R$1. Provavelmente, se continuasse caindo essa tabela de IR, ou se tivesse uma melhoria pequena aqui, o CDB já teria ganhado da poupança. Aqui o título público ganhou de novo. E aqui, por último, o fundo DI, que também
acabou encostando um pouquinho mais dentro da poupança, se não fosse a taxa de administração hiper alta que a gente viu aqui. De novo, o Selic Pré ele acabou ganhando. Gente, um exemplo simples, é um exemplo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, contas de mais, menos, vezes e dividir. Se você toma a decisão de não querer olhar as coisas com um grau de cuidado maior, você corre um grande risco de muitas vezes depender da opinião de terceiros e se esse terceiro não for alguém que seja bacana para você poder seguir. Quando a gente investe, como eu falei muito, a gente tem que pensar muito sobre diversificação. Diversificação, é importante frisar que se você tem muito pouco dinheiro, não adianta diversificar aí, você nem vai conseguir diversificar. À medida que a sua carteira vai crescendo, aí é bacana você começar a diversificar. No começo, você vai colocar todo o seu dinheiro num único produto. Tenho 5 mil reais, vou colocar num único produto, 10 mil num único produto. À medida que a sua carteira vai crescendo, aí você vai começando a colocar em outros produtos. E eu diria que, para começar a fazer uma divisão, a partir de uns 30 mil reais, você começa a fazer uma diversificação boa. Dá para fazer com menos, mas geralmente com 30 mil reais você começa a ter uma possibilidade legal de poder fazer uma alocação de investimentos diversificados. Não quer dizer que você precisa de 30 mil para investir. Por exemplo, no Tesouro Direto, com 30 reais você consegue investir. Olha que incrível, gente. Ou seja, você tem produtos de valores bem pequenininhos e valores maiores. Mas aqui diversificação, o que eu estou dizendo é, até você ter um patrimônio que dê para diversificar, muitas vezes não vale tanto a pena, vale a pena se colocar num único produto, ok? E aí a diversificação você vai poder colocar em produtos de renda fixa, outros produtos de renda variável. Você vai colocar em produtos que são atrelados à inflação, outros produtos são atrelados a juros. Produtos pré-fixados e pós-fixados, você começa a montar sua carteira para se proteger de todos os aspectos financeiros, porque se o mercado subir ou o mercado cair, você está tranquilo sabendo que você tem a segurança de que você está bem posicionado. Por mais que muitas vezes os bancos e as corretoras eles façam um negócio chamado API, que é a análise do perfil do investidor, onde eles te fazem uma série de perguntas, e baseado no teu nisso, eles definem se o seu perfil é conservador, moderado ou arrojado. O que eu acho um absurdo, porque para mim eles fazem um teste de conhecimentos gerais praticamente, para que você possa tomar a decisão se vai ser moderado ou conservador ou arrojado, que é errado. Porque para mim a concepção é, você precisa ganhar conhecimento o mais rápido possível. Porque muitas vezes quando você vai responder um API, as respostas que você tem são respostas pela pura falta de conhecimento e não porque você não é arrojado ou moderado ou conservador. Sendo assim, conhecimento é uma coisa que você está buscando e você vai conseguir chegar em qualquer lugar. Só que ao mesmo tempo, para mim o conceito de diversificação é o seguinte, quanto mais novo você for, mais você pode arriscar. Por quê? Porque você tem tempo para se recuperar. E por mais que às vezes um produto oscile, no longo prazo, ele tende a ter um resultado positivo em relação a muitas vezes a renda fixa. Por isso que vale a pena, quando você é mais novo, você poder colocar em produtos que são mais arrojados, e à medida que a sua vida vai caminhando, você vai migrando seus investimentos do âmbito arrojado para o âmbito mais conservador. Só que não corra o risco de ser uma pessoa entre 20 e 40 anos que simplesmente não aplica o seu capital de uma maneira um pouco mais arrojada, simplesmente pela falta de conhecimento, que é o que acontece com a maioria. Sendo assim, eu não concordo com a API e eu vou colocar aqui o que eu concordo que deve ser feito. Por isso que a regra dos 80 para mim é a base. Os Estados Unidos, o que eles fazem para poder fazer exatamente isso que eu falei? Para poder avaliar se você deve colocar mais ou menos dinheiro na renda fixa ou variável. Nos Estados Unidos eles têm a regra dos 100, onde você pega a sua idade, eles pegam 100 menos a sua idade e exatamente o resultado que dá disso é o valor percentual que você pode alocar dos seus investimentos em renda variável. Então, essa conta é, quanto mais novo você for, mais capital você pode colocar dentro do universo de renda variável, que pode ter uma volatilidade um pouquinho maior. No Brasil, porque a expectativa de vida do brasileiro é menor do que a do americano e o mercado financeiro brasileiro tem menos tempo de vida que o americano, no Brasil a gente adaptou e colocou a regra dos 80. A regra é a mesma, 80 menos a sua idade você vai chegar num percentual. E esse percentual é o percentual que você pode colocar em renda variável. Nesse exemplo, uma pessoa de 20 anos, 80 menos 20, 60. Então quer dizer que no máximo 60% do patrimônio dele pode estar em renda variável e os outros 40% em renda fixa. E aí faz o teste de você. Qual é a sua idade? A sua idade, no fim, você vai pegar e vai chegar no seu percentual. O meu, hoje eu estou com 32 anos.
80 menos 32, aqui eu chego no valor de 48. Então, desse valor de 48 que hoje eu tenho, quer dizer que o máximo que eu posso ter de renda variável é 48% da minha carteira. E os outros 52% eu aloco em renda fixa. E aí, a partir disso, eu começo a montar minhas carteiras. Onde? Sozinho, ou eu posso ter o auxílio de um assessor de investimentos que possa me acompanhar para que ele possa montar a carteira. E a figura do assessor de investimentos é uma figura muito legal no mercado. Há muitos anos atrás, no mercado europeu e no mercado americano, começou a ter um movimento chamado de desbancarização. Um movimento que as pessoas elas começaram a deixar o banco delas para operações com boleto, cartão de débito, cartão de crédito, dinheiro na conta para pagar as contas do dia a dia delas. E elas simplesmente tiraram os recursos que elas tinham de investimentos e começaram a colocar na mão de profissionais, dentro de corretoras ou assessores de investimento. O assessor de investimento ele é a mesma figura do gerente do banco focado em investimentos. Mas enquanto o gerente do banco ele é uma pessoa 100% dedicada ao banco, onde ele é funcionário do banco e recebe para o banco, onde ele segue as metas e ele vende os produtos que mandaram vender, o assessor de investimentos ele tem como missão, e isso é regulamentado, e o principal, isso é auditado para que ele não fuja dessa missão, é ele poder sentar com você e ele ser o seu gerente, onde ele tem como missão buscar os melhores produtos do mercado para poder ofertar, só que ele vai ofertar esses produtos para você baseado principalmente no plano de vida que vocês estão desenhando, nas metas e objetivos que você tem. Então, na hora que você for sentar com ele, você vai fazer 80 menos a sua idade, e aqui é um indicador de quantos por cento você pode colocar na renda fixa e a renda variável. E aí, com isso, a gente consegue saber da sua alocação, e aí, para isso, é muito bacana, porque você está sempre equilibrado. E quanto mais você vai envelhecendo, você vai diminuindo um percentual de cada vez da tua posição da carteira de renda variável. Continuando, para a gente poder encerrar, vamos fazer um resumo de todos os módulos até aqui de uma maneira bem didática. A gente falou que você ganha seu dinheiro, onde a gente colocou algumas coisas para você poder trabalhar no seu principal durante seu tempo integral, só que na sua hora parcial você poder se dedicar a uma nova atividade para poder aumentar sua fonte de renda. Aí, ao mesmo tempo que você aumenta a sua fonte de renda, de qualquer maneira, colocando 10% mínimo, tudo que você ganha, 10% você joga para os seus investimentos. 10%, tudo que você ganha, 10% você joga. À medida que você vai ganhando mais, você vai estar colocando mais dinheiro nos seus investimentos. Por quê? Porque você passa a ter mais ganho, 10% disso você vai jogando. Lembra-se, paga a sua conta em primeiro lugar. Então, antes de você começar a pagar as contas, caiu o dinheiro na sua conta, pega 10% e já joga na sua conta de investimentos. E por que em renda fixa você joga? Porque, como eu te disse, esse dinheiro ele é muito conectado, principalmente no começo, para o teu colchão financeiro, para a tua segurança financeira. Não adianta nada você querer investir em vários lugares se você não fez a tua base. E quando você vai fazer uma segurança, o teu colchão, o teu pulmão, é importante que você deixe em produtos que não tenham muita oscilação, sejam conservadores, porque depois que você fez a tua reserva de contingência, aí sim você pode pegar esses 10% e alocar em outros produtos. Mas, a princípio, até você concluir essa tarefa, não. E lembra o que eu disse no módulo de receitas? Se você é funcionário de uma empresa, você pega suas despesas, multiplica por 6, essa é a sua reserva de contingência. Se você é um empresário ou autônomo, você pega suas despesas mensais, multiplica por 12 e aí você chega na sua reserva de contingência. Se você ganhar, por exemplo, você gasta R$3.000 por mês, como funcionário de uma empresa, 3 vezes 6, 18 mil é o que você tem que tentar juntar na primeira reserva da sua vida. Se você é um dono de uma empresa, 12 vezes 3 igual a 36, 36 mil é o seu objetivo. E aí, você naturalmente, no módulo de despesas, a gente falou muito sobre como você trabalhar suas despesas, ter flexibilidade sobre elas, cada vez ter um padrão de conscientização dos seus gastos para poder economizar. E aí você aumentando sua receita, diminuindo sua despesa, fazendo a tua parte em primeiro lugar antes de pagar suas despesas, vai sobrar cada vez mais lucro. E o lucro você vai pegar e você vai aplicar parte dele na renda fixa, parte na renda variável. E ou seja, baseado renda fixa, renda variável. Quantos por cento eu vou colocar aqui? Quantos por cento aqui? Aí você vai olhar dentro da conta que a gente acabou de fazer, 80 menos a sua idade, e aí você vai saber o quanto vai poder ficar em renda variável. Se fosse o meu caso, eu ganho meu dinheiro, 10% da minha receita eu já jogo aqui, tenho meus gastos durante o mês, lucro, e aí eu coloco aqui na renda fixa o restante e na renda variável o restante desse lucro. Se eu tenho hoje 32 anos, quer dizer que 80 menos 32 igual a 48.
quer dizer que 48% vai estar aqui e o restante, que são 52%, vão estar divididos nesse grupão aqui. Isso é bacana, é um método muito simples, é um resumo de tudo que a gente viu. Qualquer dúvida que tenha, gente, para nessa parte antes de prosseguir para a aposentadoria, avalia com mais calma, com tranquilidade. Foi um módulo que foi um pouquinho mais extenso, mas foi um módulo que com certeza essas ferramentas elas vão poder te ajudar muito na tomada de decisões. Nunca mais você vai chegar na frente de um gerente de banco e ele vai te empurrar um produto porque ele tem que vender para bater a meta dele no final do mês e você vai aceitar sem ter que avaliar antes. Se você fizer isso, você está negligenciando o seu futuro. Porque o que você colhe hoje, o que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Então não corre o risco de simplesmente negligenciar uma atividade que hoje, com o conhecimento que a gente teve aqui, você consegue fazer. A gente vai se ver no próximo módulo, que é um módulo só sobre aposentadoria. Não passe para o próximo módulo se você chegou até aqui com muitas dúvidas e questionamentos. Volta, refaz e faz direitinho para quando a gente chegar em aposentadoria, a gente bote a cerejinha no bolo para esse treinamento que, na minha opinião, está sendo incrível. A gente se vê no próximo módulo, gente.